Olá, como é que estão vocês aí, tudo bem? Bom, hoje vamos falar como é a estrutura de um site. Vocês veem aqui que tem bastante disso, né? Na verdade, quando criamos um site, né, ou em português um sítio, temos que planejar muito bem essa construção. Como qualquer outro projeto de software, né, qualquer desenvolvimento de software, existem algumas recomendações de organização de onde vão ficar os conteúdos desse projeto. A organização não segue um padrão definido, cada um pode definir o seu próprio padrão. Mas tem algumas estruturas convencionais aí que são interessantes seguir. Uma página, não, um site, é um conjunto de páginas que ficam depositadas dentro de um servidor. E esse conteúdo geralmente tem subdivisões. Por exemplo, se for um site de empresa, a gente tem o que é empresa, qual é a sua estrutura, quais são os seus produtos e, eventualmente, algumas notícias ou blogs e assim por diante. Então, essas páginas, esses conteúdos devem ser organizados de uma forma a facilitar a criação desse ambiente. Só um comentário aí, a gente falou em blog, né? Ou notícias. O blog vem de weblog. Né? Weblog é diário na web, em inglês. Depois se juntou-se, né, de weblog e alguém, esse John Berger, ele dividiu o weblog, né, weblog, que é weblog, ele dividiu em duas palavras diferentes aqui, que é we, de nós, e blog, que é blogamos, né, como a gente disse. É um log, é um diário na web. Só como um comentário aí. Então, a estrutura, é bom que o diretório a gente crie. Normalmente tem o diretório principal, onde a gente vai hospedar a nossa página. E nesse diretório principal, a gente tem, que é o diretório raiz, né? A gente coloca a página principal, que normalmente se chama index.html. Os servidores web geralmente buscam por um arquivo desse tipo para exibir. Quando a gente faz uma referência a um site, né, a gente dá uma URL no browser, ele vem para o site e tenta buscar esse arquivo. Ele apresenta esse arquivo para quem solicitou. E é interessante a gente ter, aqui a gente pode ter todas as páginas, mas podemos também criar um diretório específico para as páginas internas, né? Além da página principal. A gente pode criar um outro diretório como page ou página, como vocês desejarem. E geralmente a gente tem arquivos de formatação, que é o CSS, JavaScript, que é a programação, que a gente vai ver no segundo módulo, e arquivos de imagem. Nessa aula a gente vai ver a gente só vai utilizar o arquivo de imagem. Então, para nós organizarmos aí as coisas que a gente vai fazer daqui para frente, eu sugiro que na área de trabalho do computador de vocês definam um diretório, né, uma pasta chamada exercício HTML. E dentro dela a gente vai pôr todos os exercícios. Aqui tem 3.
e a gente pode colocar os demais. Então, aí dentro de cada página a gente cria esses subdiretórios, se for necessário, né? Então a gente cria a página principal e a gente vai organizar as outras coisas nesses diretórios. Como a gente falou, a estrutura de uma página é dessa forma. A gente diz que esse documento é um arquivo, né, um documento HTML. A gente tem a cabeça da página e o corpo. Aqui tem um exemplo, né, de corpo, nessa parte aqui. Então a gente tem o doctype, o título é onde vai na orelhinha do browser, né, do navegador. Esse UTF-8 é importante quando a gente usa acentos no nosso texto, né? Então todos os acentos, para ele ser reproduzido em qualquer browser, é importante a gente colocar o UTF-8. E dentro aqui do corpo, a gente vai pôr o conteúdo da página. Então a gente tem um título principal, um subtítulo e um parágrafo, e 2 parágrafos, né? Então, e a gente vai armazenar, salvar esse arquivo como index.html dentro do exercício 1. Então, se a gente salvar e abrir no navegador, a gente vai ter como resultado isso daqui. Então, a gente vai ter o título, né, Campo Jabaquara. Esse Campo Jabaquara, que é do title, né, que é o nome da página, ele vai aparecer aqui, ó, né? Esse título aqui, que é o heading 1, ele é esse Campo Jabaquara que está aqui. O subtítulo, Centro de Aprendizagem, vai estar aqui. E tem 2 parágrafos, esse que define o que faz o Campo Jabaquara e mais um outro parágrafo aqui. Então, vamos lá no... Se vocês puderem, eu gerei dentro do Google Drive, nessa pasta imagens, 2 arquivinhos, que são 2 imagens, né? 2 logos do Camp. Então a gente vai pegar esses logos e nós vamos usar. Então a gente entra lá no Drive e baixa esses arquivos dentro dessa pasta IMG. Então a gente vai jogar esses 2 arquivos aqui dentro dessas páginas aqui. Aqui está com um ícone diferente que eu uso esse Inkspace para abrir arquivos desse tipo, SVG, que é um tipo de imagem vetorizada, mas não importa. Então, agora a gente vai... A ideia é de substituir esse heading aqui, o Campo Jabaquara, por uma imagem, né? Então, a gente vai tirar esse H1 e substituir por uma imagem. A gente faz, então, tirar esse título e substituir. Então, como a gente já baixou os arquivos, né, no nosso diretório, a gente baixou duas imagens. Um deles é esse Camp SVG, e a gente vai usar essa tag image para colocar essa imagem no lugar do título, né? Como a gente estava aqui como H2, é importante a gente manter a hierarquia. Vamos mudar de H2 para H1 para ser o primeiro título da página, né? E o parágrafo permanece o mesmo. Então, quando a gente coloca essa tag, né, esse elemento no nosso documento, ele vai dizer que a gente está inserindo nesse lugar aqui uma imagem, e ele vai buscar essa imagem
no nosso diretório aqui, ó, o diretório IMG, né, na pasta IMG, e o arquivo camp SVG. Então a gente tem um arquivo camp SVG dentro dessa pasta, ele vai buscar esse SRC é de source, de fonte. A fonte, ou seja, onde ele vai buscar a imagem, é esse arquivo aqui. E sempre é importante colocar, como a gente falou na aula passada, o campo alt, que define o que é essa imagem. Então, se um deficiente visual passar o cursor sobre a imagem, ele vai ouvir, caso ele tenha software de reprodução, campo Javaquara. Então, é isso. Com isso, a gente consegue fazer a nossa página, né? Aqui tem, então, a nossa página, o documento em HTML. A gente vai salvar naquela pasta, né? Nessa pasta index, nessa pasta exercício 1, index HTML. E se a gente apertar se a gente apertar abrir o arquivo index.html, a gente vai ver isso daqui, ó. Então, se vocês reproduzirem isso e colocarem no diretório e abrirem no browser, vocês vão ter isso. Então, no lugar do título, que é do título 1, vai aparecer essa imagem. E esse que é do título 2, a gente colocou como título 1. Então, e a altura, outra coisa importante, é a gente definir, porque poderia ficar muito grande essa imagem. Na verdade, ela é vetorizada, então o tamanho tem um tamanho padrão, mas a gente pode diminuir ou aumentar quanto quiser. Esse SVG aqui é um arquivo que a gente pode ampliar o quanto a gente precisar. Então, e a altura que a gente quer é de 50 pixels. Outra coisa que é interessante é a gente mudar as cores do nosso texto. Então, supõe que a gente queira colocar o C do Centro de Aprendizagem e Monitoramento Profissional, esse C aqui, ó, a gente queira colocar, mudar de tamanho, pôr ele em caractere de 80 pixels, de 40 pixels, e com a cor azul, né? Então aqui tem um azul meio não tão escuro. Então esse é um azulzinho que a gente quer. Então a gente coloca essa tag spam é uma tag que para a gente fazer efeito só nessa parte do título, né? Do título H1, a gente só quer o C colocar esses atributos à letra C do título. Então a gente vai definir uma cor, né, e um tamanho de letra de 40 pixels. Para isso a gente usa esse parâmetro style, estilo, né? Então o estilo dessa letra C vai ter a cor azul e o tamanho 40. E dentro aqui do título H1. Se a gente ver como é que ficou, deve ficar assim, ó. Então, a letra C, nessa letra C do centro, a letra C do centro, ficou em azul e um pouquinho maior do que os demais aqui, ó. Então, o A, o M, o P e o Javaquara estão em tamanho um pouquinho menor que esse tamanho aqui. Está passando um avião agora, vai fazer um barulho, vocês ouviram. Então, olha, o C vai ficar em azul e um pouquinho maior. Agora, como exercício, para finalizar a aula de hoje, eu gostaria que vocês pegassem esse arquivo, que vai estar disponível, vocês digitam se quiser, que é melhor. Vai estar disponível lá no Google Drive. Eu gostaria que vocês colorissem colorissem todas as primeiras letras desse texto em azul. E
esse Jabaquara fica como laranja, né? Igual essa cor aqui que tem do logo. Então fique nessa cor que é mais ou menos essa cor aqui, ó. Então vocês viram como é que faz a cor azul, né? Nessa parte, ó, aqui, ó, cor azul. Então, para o Jabaquara, em vez de azul, vocês vão colocar esse laranja, que é essa cor aqui, ó. Então, boa sorte e nos vemos na próxima aula. Obrigado.